Diversidade, Equidade e Inclusão aqui na Anglo-América. Antes de tudo, vou fazer a minha autodescrição, para quem me ouve e não me vê. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, pretos, cacheados. Estou usando um vestido azul marinho, um casaco verde-limão, um sapato de onça, com toda a alegria que eu estou aqui hoje demonstrando também através das cores. Alegria de estar aqui na Semana da Diversidade. Estou no palco do nosso auditório do edifício Century Tower, edifício da Anglo-American. Aqui atrás de mim tem uma tela com a nossa logo da Semana da Diversidade e o tema Mentes Diversas, Cuidados Plurais, que é o tema que a gente carrega nessa semana. Uma semana que tem sido belíssima. A gente começou na SADA e MRV. A gente acredita muito na força do coletivo para esse tipo de tema. Então, a gente assim ajuda a propagar e amplificar a voz da diversidade, equidade e inclusão no mundo organizacional. A gente começou na segunda-feira falando sobre saúde mental, uma linda palestra também. A gente falou sobre autocompaixão, a gente falou sobre o quanto que empatia é importante para que a gente possa promover a inclusão. Aqui na Anglo-América, na terça-feira também, a gente fez um painel na mina, em Conceição do Mato Dentro, onde a gente convidou empresas contratadas para participarem conosco, simbolizar também o quanto que, para todo o nosso ambiente, independente da cor do uniforme, diversidade, inclusão, equidade é importante, né? O respeito com todos, mas mais do que o respeito, a inclusão de toda a nossa diferença. E hoje a gente faz a live de encerramento. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, dia 10 de outubro. A semana está carregando esse tema, né? A gente está falando sobre incluir é cuidar, cuidar é incluir, como as duas coisas são tão interdependentes, né? Não existe inclusão verdadeira sem saúde mental. É sobre isso que a gente vai falar, marcando essa data também. E, para isso, eu tenho a honra de convidar a especialista em diversidade, equidade e inclusão, Sara Aline, para estar aqui conosco e fazer essa palestra de encerramento da semana. Muito obrigada, viu, Sara? Obrigada. Oi, gente. Que honra encerrar a semana de vocês. Bom, meu nome é Sara Aline, para quem está me assistindo. Eu sou uma mulher preta. Meu cabelo... Eu mudo muito de cabelo, mas hoje ele está cacheado com uma cor chocolate. Estou vestindo um terninho bem bonitinho, azul marinho, com listras. E muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando mais sobre vida, falando sobre diversidade e inclusão. É uma honra encerrar a semana de vocês. Estou muito animada. E, bom, para vocês que estão aqui, né, já estão me vendo, que bom que vocês estão aqui. Espero que seja um momento de um mergulhar muito gostoso de conhecimento. Eu sempre falo que, por mais que eu já estive em vários lugares, de diversas formas, eu sempre aprendo muito em qualquer fala, qualquer lugar que eu estou, porque a gente só consegue aprender sobre a vida com pessoas, né? A gente cria argumentos, a gente cria estratégias de aprender mais sobre o mundo a partir das vivências, mas a verdade é que a gente só aprende sobre o mundo com as pessoas. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar. E, bom, além de tudo, eu também sou psicóloga, então a gente vai falar sobre resiliência e produtividade, a gente precisa falar sobre a importância do cuidado emocional. Só que como trazer isso na lupa de diversidade e inclusão? Como falar disso no Brasil, né? Que existem diversas diferenças dentro da nossa demografia brasileira que são extremamente importantes para a gente falar de temas universais, de temas de práticas que todo mundo precisa experienciar, mas, às vezes, a gente vive de formas diferentes. Então, para começar, bom, só apertar o botãozinho? Ah, não foi. Para mim, não. Então, tá bom. A gente vai fazer um caminhar, como eu falei, vamos falar sobre resiliência, sobre produtividade, o mito da produtividade, mas a gente também vai falar sobre os marcadores sociais da diferença, aquilo que nos diferencia, que nos faz ter experiências completamente distintas, vivendo as mesmas realidades. Pode passar para mim. Então, antes de tudo, né, quem sou eu? Meu nome é Sara Aline, eu sou formada em psicologia, especialista também em diversidade e inclusão. Eu também fiz a minha especialização em fenomenologia existencial. Difícil, eu sei. Mas é mais difícil aprender a prática do que falar, de fato, o que é a fenô. Mas é uma linha da parte clínica, porque eu também fiz atendimento clínico ao longo da minha vida, que eu amava conhecer o mundo através do campo fenomenal e de todos os benefícios clínicos para a nossa saúde emocional.
Mas eu também hoje sou criadora de conteúdo digital na internet, falo sobre saúde mental nos meus canais, no meu Instagram, no meu canal do YouTube, que eu tenho o Sara de Terapia, né, que literalmente pode ser uma sala, por que não te convidar para a minha sala de terapia, porque hoje eu não posso mais atender ninguém, escolhi viver outros lugares e rumos na minha vida, mas eu posso apresentar o Sara de Terapia, que é onde as trocas falam sobre humanização e narrativas reais, e é ali que eu consigo falar sobre vida e democratizar um pouco. Foi uma experiência única, né? Dizem que participar do Big Brother Brasil é uma loteria, porque são de milhares de pessoas se inscrevendo. Então, eu já posso dizer que eu tive a minha sorte. Ganhei 3 milhões? Não lá dentro. Mas tentei, e eu acho que isso já foi o suficiente, mas me senti também realmente privilegiada de poder participar dali. Mas vamos lá. Bom, antes de falar de tudo isso, eu não posso dizer que eu não sou filha de Wagner e Kátia. Irmã de Natália Rodrigues. Vocês não conhecem os meus pais e a minha irmã, mas aqui é a minha família. Né? Eu falo que em qualquer lugar, em qualquer instância, eu aprendi que, por ser uma mulher negra, eu preciso pertencer a diversos espaços que não me permitem pertencer. Mas aqui eu aprendi o que é o amor, eu aprendi o que é o respeito, eu aprendi como é sobreviver em uma sociedade que muitas vezes me apaga, apaga minha família, apaga os meus pais. E eu nasci de um lar muito farto, de prosperidade em amor, porque eu vim de uma mulher que é professora, que estudou a sua vida inteira para conseguir dar o melhor para a gente, e vim de um pai que, se a gente falasse para ele vender isso aqui como o último controle do mundo, ele ia fazer todos vocês comprarem, porque ele é um vendedor nato, ele sabe fazer isso, porque a vida também ensinou meu pai a sobreviver a partir das maneiras como ele conseguia. Então, eu vim desse lar com a minha irmã, que também é uma pessoa muito importante na minha vida. E quando a gente vai falar sobre protagonismo, quando eu vou falar sobre histórias, quando eu vou falar sobre vivências, eu preciso falar dessas pessoas, que são a minha família, né? E eu tive uma oportunidade muito legal, além de ganhar na loteria, talvez, de algumas pessoas que elas querem, né, do Big Brother, que é o meu crescimento e a minha vida. Quando eu falo sobre saúde mental, quando eu vou falar sobre diversidade e inclusão, quando eu vou falar sobre qualquer assunto da intelectualidade, as pessoas nunca imaginam isso saindo de um corpo negro, né? De uma mulher negra, de 28 anos, às vezes especulam que talvez a minha idade é muito nova para a minha experiência, mas quantas mulheres negras, quantas pessoas não têm que ter 3 anos a mais do que a sua própria idade para conseguir sobreviver com qualidade na sociedade onde a gente vive. Independente de onde a gente veio, quantas vezes a gente precisa amadurecer antes do amadurecimento da vida. E eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, justamente que, por mais que eu estivesse em várias questões sociais, que a gente vai caminhar aqui na nossa palestra, que dificultavam um pouco a minha sobrevivência, eu pude estudar, eu pude me formar, eu pude crescer numa família que me apresentou que pessoas sempre serão as melhores fontes de conhecimento. Os meus pais, eles eram missionários, então eles faziam ações sociais pelo Brasil, e isso fez com que eu conhecesse pessoas e a demografia brasileira realmente na sua escassez, nas suas ausências, né? Porque a gente estava ali na base cuidando de jovens que saíam da antiga FEBEM, para poder fazer inserção social. Então, meus pais, eles protagonizavam lá na cidade onde eu moro, que é em Osasco, vários movimentos em relação a isso. E isso me formou, fez quem eu sou, me deu, além de princípios e valores através do respeito, mas também a possibilidade de sonhar em uma sociedade onde talvez os meus filhos, quando eu tiver, possam ter um pouco mais de saudabilidade emocional e estrutura dentro de uma desigualdade e hierarquia social que a gente enfrenta todos os dias. E aí, vamos lá. Então, pode passar de novo, que acabei já falando sobre tudo isso. Mas hoje, o que nós vamos falar de fato, Sara? Por que a gente falou sobre a sua história para chegar onde eu encontro você? Que, né, eu tive o privilégio de me apresentar, mas eu não vou conseguir conhecer cada um de vocês nessa mesma instância. Mas a gente vai se conectar nessa palestra, porque falar sobre diversidade e inclusão, falar sobre os nossos maiores desafios sociais, é falar sobre vida, e muitas vezes a gente não vai conseguir saber toda a história de todas as pessoas que a gente impacta. E quando a gente tem a LGBTfobia como a maior realidade, a heteronormatividade como a única forma de sobrevivência, a gente também fala de uma sociedade que foi
vamos dizer assim, colonizada e que a gente também tem os vestígios do período escravocrata. Então, quando a gente vai falar sobre processos inclusivos, a gente precisa entender que esse todo carrega muita história. Mas não é porque ele carrega muita história que a gente não vai mergulhar e entender as nossas responsabilidades individuais para construir um coletivo onde todas as pessoas podem sobreviver e viver com qualidade de vida. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa falar sobre os marcadores sociais da diferença. Obrigada. Para começar, a gente precisa falar sobre os marcadores sociais da diferença. E o que significa? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o teste do passador. Ai, mentira. Gente, estava desligado tecnologia, né? Era só ligar, eu fiz errado, me perdoe. Mas agora vai dar certo. A gente precisa falar sobre a importância dos marcadores sociais da diferença e o que isso significa. Eu acho que vocês já devem saber. Né? Não é tão assim distante da nossa realidade, mas esse estudo ele veio do campo social, das ciências sociais, que é para justamente entender qual é a base da diferenciação na nossa sociedade. Com certeza é o quê? Todo mundo sabe, a gente aprendeu na escola, desigualdade social. E a desigualdade social, ela carrega o quê? Uma hierarquia social. E tudo isso é a base do quê? Do rompimento dos direitos básicos. Então, o que isso significa, Sara? Os marcadores sociais da diferença levantam quais são as nossas diferenciações individuais que nos fazem ter ausências de acesso às necessidades básicas e por que isso acaba sendo uma hierarquia social de acesso. Então, em resumo, por que algumas pessoas conseguem ter mais saudabilidade de acesso ao cuidado básico de saúde, uma boa educação financeira também, famílias estruturadas, lugares de facilidade de acesso e de transporte, acessibilidade e possibilidade de viver com todas as suas características. Tudo isso é rompido e difícil de acontecer na nossa sociedade, porque a base delas são as desigualdades. E isso faz com que a gente rompa com qualquer possibilidade de ser uma linha. Alguma coisa acontecendo lá fora, mas está tudo bem. De ser uma linha onde todas as pessoas partem do mesmo ponto. E a partir do momento que a gente não parte do mesmo ponto, a gente começa a entender por que algumas hierarquias sociais acontecem. Porque é muito fácil para algumas pessoas ter mais acesso à qualidade de estudo, à promoção no trabalho, a uma visibilidade de intelectualidade, a uma credibilidade na fala. A gente entende que isso não é só sobre o manual invisível da sociedade. Esse manual invisível ele tem nome e base, que é o rompimento de acesso às nossas necessidades. E aí, quando a gente fala sobre isso, não é muito distante, porque é como se a gente estivesse falando com o nosso eu escolar. Porque eu tenho certeza que, independente de onde vocês cresceram, estudaram, vocês aprenderam sobre as desigualdades sociais. Vocês aprenderam sobre o quanto isso, nos livros de histórias, vem até com aquela arte que eu mostrei, né? Que tem uma grande comunidade, um prédio minimamente chique, pessoas vivendo, mas outras trabalhando demais ou tentando sobreviver. A gente aprende isso desde a infância. E quando a gente vai falar sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho, a gente começa a falar, precisamos fazer ações de sensibilização. Mas até quando a gente vai ter que sensibilizar uma coisa que todo mundo aprendeu na escola? Até quando a gente vai ter que falar sobre as desigualdades sociais com vários termos, com várias possibilidades de reconstrução, falando que é uma narrativa que todo mundo tem que construir junto, sendo que a gente fala desde o dia 01 lá da escola que isso é uma realidade no nosso Brasil, que a demografia brasileira carrega as desigualdades sociais como a principal barreira de acesso aos cuidados básicos. Até o dia em que todo mundo entender que essa responsabilidade de mudança ela é coletiva. Então, a gente vai fazer sensibilização e encontrar práticas, porque é uma voz que grita e precisa ser ouvida. São mudanças que precisam acontecer, que eu sei que parece que é muito distante, principalmente quando a gente fala sobre alguns temas sociais, de, Sara, eu quero que a sociedade toda seja acessível, eu sei que isso é importante, mas não depende só de mim, né? É uma estrutura muito grande a ser mudada. Aí eu acabo esquecendo, depois de 5 dias, que é uma responsabilidade coletiva. E os marcadores sociais da diferença, eles vêm nesse estudo não só para lembrar a gente essas diferenciações,
mas também para ajudar a fazer a manutenção, por exemplo, de políticas importantes. E eu não estou só falando de políticas públicas, que a gente sabe que elas são extremamente importantes. Eu estou falando de qualquer tipo de política que ajuda as pessoas a terem as mesmas oportunidades no ambiente onde ela ocupa. Então, se aqui dentro da empresa a gente tem política, a gente tem os marcadores sociais da diferença como um campo de estudo para ajudar a gente transformar esse ambiente cada vez mais inclusivo. E aí, olha, talvez eu não tenho uma deficiência ou eu não sou uma pessoa negra, mas na reunião que você está trabalhando ali, de qualquer tomada de decisão, você pode ser a pessoa que vai falar sobre as necessidades importantes e fazer, galera, essa ideia é muito boa, mas será que é para todas as pessoas? Ou então que vai ouvir alguma questão e vai falar, opa, essa piada talvez não é uma piada. Talvez isso aqui seja uma invalidação de uma vivência. E os marcadores sociais da diferença, eles estão nesse lugar, para trazer as nossas diferenciações, não como barreira, mas sim como ausências que estão postas, porque quando tem uma ausência, a gente tem lugar para encaixar algo novo. Né? Quando a gente fala sobre as barreiras que pessoas LGBTs enfrentam na sociedade, quanto mais a gente dissemina o lugar da barreira, é o momento em que a LGBTfobia vai crescendo. Quando a gente entende que essa barreira, na verdade, é uma ausência do quê? A ausência de conhecimento sobre o tema, a ausência de empatia e de respeito, a ausência de qualquer tipo de políticas de acessibilidade, de qualquer tipo de política de pertencimento para essas pessoas, a gente entende que não é só mais um muro onde eu vou ter que desconstruir, onde as pessoas LGBTs vão sofrer sozinhas. Na verdade, é uma ausência onde eu também posso ocupar, trazendo e disseminando o conhecimento e o respeito para que a gente não precise mais falar sobre isso, ou para que a gente não precise mais quebrar muros com tantas dores. E é um pouco disso que eu também queria trazer aqui hoje. E, bom, como a gente falou, a base, então, de qualquer coisa que a gente for falar aqui, sempre que vocês esquecerem do que a gente está falando, a gente vai ter que relembrar que a base disso tudo é as desigualdades sociais. E o que significa ausência de cuidados básicos. Então, qualquer outro cuidado, se o básico já não tem, tá bom? Então, a gente vai ter que sempre lembrar disso. Eu conto com vocês nessa palestra inteira, que a base de tudo que a gente vai falar aqui são as ausências da desigualdade social, que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Não tem problema se a gente tiver dúvida ou se a gente não lembrar. A gente está aqui para relembrar e viver juntos esse momento. Então, bom, o impacto histórico na diversidade, além de tudo isso que eu falei, vamos abrir um pouquinho mais esse leque, rapidinho? Bom, primeiro a gente precisa falar de um silenciamento histórico, e aí, quando eu falo de silenciamento histórico, eu estou falando de período escravocrata. Né? A gente está falando de um dos países que demorou para abolir a escravidão, não fez nenhuma métrica de reinserção social. Faltou aquela pessoa que, com certeza, vocês têm na estrutura de vocês, que a gente precisa construir um projetão. Quem é a pessoa que faz a gestão de projetos, tipo assim, perfeitamente, que acompanha todas as etapas? É fulano. Faltou esse fulano, lá na época onde a abolição aconteceu, que era para realmente inserir pessoas que já viviam na sociedade, mas com a base da violência, com a base do período escravocrata. E isso constitui um silenciamento histórico, não só dessas dores que a gente já sabe, e eu também nem gosto de reforçar, mas de identidade para pessoas negras. Faz com que, hoje, a metade, se não mais, da população brasileira considerado preto e pardo não esteja em todos os nossos lugares de vivência. Na verdade, eles sempre estão, e às vezes, em um ambiente de subvivência, servindo a gente, ou fazendo algum trabalho que não é uma imersão, de fato, de qualidade de vida. E esse silenciamento histórico, ele afeta a maneira como a gente consegue viver em sociedade, mas também as microagressões que são devolvidas aos nossos corpos. Então, esse período histórico ele precisa ser sempre considerado. Mas, Sara, foi há tanto tempo. Realmente. E eu estou aqui tendo que falar com vocês sobre isso. Foi há muito tempo. Mas é porque também eu escolhi fazer isso como trabalho. Mas eu vou contar outra coisa que entra nesse lugar de silenciamento histórico. Não são todas as pessoas negras que querem falar sobre defender os nossos direitos dessa forma, como eu estou fazendo aqui. De vir aqui e falar... Eu tenho pessoas negras, amigos na minha família, que só querem... Pô, meu tio, por exemplo. Vou dar um exemplo bem legal. Meu tio Teco, esse é o apelido dele. Ele é um homem negro
cheio de dread na cabeça, que ele não faz manutenção, ou seja, é livre os cabelos dele para voar, nos dreads dele, ele adora fazer o trampo dele, é o homem que gosta de trabalhar, e no final de semana sentar no bar dele e tomar uma cervejinha. Se eu chego para o meu tio e falo, tio, no seu final de semana, vamos lá defender os nossos direitos quanto pessoa preta, porque estão matando os jovens na comunidade só porque eles estão saindo com guarda-chuva no braço, ele vai falar, que isso, Sara? Eu vou beber minha cerveja. E ele está mais que certo, porque ele pode fazer isso. Só que, às vezes, o meu tio tem que levantar dessa mesa do bar, porque, às vezes, pode ser o filho dele, que, sem querer, vai para a escola, que é o meu primo Lucas, e pode acontecer alguma coisa. Então, ele não pode só sentar no bar, ele tem que defender o mundo. Ele tem que levantar, porque é sobre qualquer coisa que pode acontecer na nossa família. A qualquer momento, porque a violência, ela não vê... Talvez o meu tio Teco, que trabalha sempre, quer só beber a cerveja dele no bar, que já foi preso injustamente também, porque ele foi confundido, tadinho, depois ele saiu. E aí, se ele ficar na mesa do bar para sempre, tendo saúde mental, é sentar na mesa do bar, poder rir com seus amigos. Quem consegue fazer isso sempre sem o medo de alguma coisa acontecer em casa? Meu tio Teco não consegue. Eu dei o exemplo dele, mas se eu chamar ele, ele vai falar, vamos agora, tá? Ele não vai falar, Sara, eu vou ficar aqui bebendo cerveja, porque ele entende que isso é uma necessidade de sobrevivência, mas talvez não é o que ele queria sempre. Então, lembrem-se disso, que às vezes nas estruturas de vocês, a única pessoa negra que está ali, eu sei que ela é única e que às vezes ela pode ajudar a trazer um transformar, de vamos mudar, vamos trazer outras pessoas, vamos entender as microagressões que acontecem aqui. Mas será que ela quer mesmo? Às vezes ela só quer ser promovida. Ela quer aprender uma soft skill, uma hard skill diferente. Ela quer não só olhar para o lado e falar, caramba, eu tenho tanto tempo de casa, fulano entrou agora, já foi promovido, eu faço mais que ele. Será que ninguém está me vendo aqui? Silenciamento histórico. Não foi só lá em 188 que isso aconteceu. Acontece aqui. Mas a gente também tem que falar do período patriarcal, porque quando a gente fala sobre as nossas estruturas sociais, quanto mulheres, né, em quanto tempo a gente conseguiu chegar nos lugares de determinação de poder e quais são os reflexos disso também? Né, a gente sabe que a atribuição, principalmente papel de gênero, que entra em várias outras instâncias, não só no padrão heteronormativo, cisgênero da nossa sociedade, faz com que as mulheres também não tenham tanta tomada de decisão, por mais que essa sociedade só acontece porque as mulheres estão acontecendo. É um discurso que a gente já sabe que vem há muito tempo. Mas o período patriarcal também trouxe esse silenciamento histórico, aonde faz com que perguntas que rolam na internet. Mulheres não conseguem ficar, por exemplo, a mais de 10 minutos que seja tomando um banho longo, porque senão o mundo acaba. Você consegue ficar, o seu banho premium, de fato, uma mulher, uma moça que tem filhos dentro de casa, consegue ter um banho premium para relaxar de mais de 10 minutos? Primeiro que a gente tem que economizar água, mas segundo, que quando você sair no minuto 11, vai estar tudo destruído, meu amor. Vai ter aquele marido que não vai ter feito uma janta, vai ter aquelas crianças mortas de fome na porta batendo e gritando, mãe! Mas se o homem vai tomar o banho premium dele, ele fica 40 minutos, que até a própria esposa esquece que tem um marido na casa. Porque o que vai acabar, gente? Pouquíssimas coisas. Vamos falar a verdade? Ouviu nada aqui? Eu concordo. Não, estou brincando. Eu sei que tem homens que, né, a gente está falando de outras mudanças também. Mas esse é o impacto do período patriarcal na nossa sociedade também, que faz a gente entender que muitas coisas não funcionam porque tem muitas coisas nessa mulher sobrecarregada. E, Sara, mas também tem o lugar de que ela aceita todas essas condições. Claro, porque ela viu sua mãe fazendo isso, sua avó fazendo isso, sua bisavó fazendo isso. Quem tem o privilégio de uma árvore genealógica viu todas as mulheres assumindo esse papel. E até que ponto isso, de fato, é saudável? Não é, porque nós temos várias mulheres adoecidas na sociedade. E a gente entra em outras instâncias, como, por exemplo, o padrão heteronormativo. Né? Nós somos o país onde a gente mais mata pessoas trans no mundo. E a gente está falando sobre um padrão heteronormativo que dita o que é ideal para os corpos. Tipo assim, se tivesse uma outra pessoa aqui, eu ia virar e falar, eu sei o que você precisa. E não é isso, eu não aceito. Eu não posso, porque isso é desumano, é de outro lugar. Em que momento a gente tem autoridade de falar sobre outros corpos dessa maneira? No momento em que o padrão heteronormatividade ditou quais são as regras do jogo.
que você tem que constituir uma família no formato que a gente acredita o que é família. Família só é assim. Não existem outras formas de família. Só que o resultado disso não é só você anular trazendo a sua opinião. Você rompe com a possibilidade de vivência de outras pessoas. Você tira a oportunidade do mercado de trabalho ser explorado por uma vida. Você faz com que, por exemplo, milhares de pessoas trans decidem a prostituição por ausência de possibilidade de emprego. A perpetuação da violência, ela acontece quando a gente, falando ou não falando sobre diversidade e inclusão, tira a possibilidade de vivências de outras pessoas. Isso é uma responsabilidade coletiva. E quando a gente fala também da falta de acessibilidade, que a nossa sociedade ela não é acessível, a gente já sabe. Há muito tempo. E, principalmente, porque, quando a gente olha para a construção da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, antes dela existir, os movimentos para que ela acontecesse, vocês acreditam que reuniram um monte de político e pessoas dentro de uma sala para decidir quais eram as acessibilidades necessárias para as pessoas com deficiência, sem uma pessoa com deficiência participando dessa conversa? Tipo assim, é como se alguém fosse planejar sua festa de aniversário, que não é surpresa, falando, ó, fulana, seu aniversário, né? Não vai ser uma festa surpresa, porque a gente vai fazer tudo para você, já estou falando. Mas você gosta de azul, vai ter rosa. Você precisa comer um ovo porque você, sei lá, não gosta de cachorro-quente? Não vai ter, vai ser ovo. Porque eu sei o que é melhor para você. É só assim. E a falta de acessibilidade no país, ela faz isso, ela dita as regras. E aí, quando a gente entendeu que, opa, peraí, as pessoas com deficiência falaram, tá, vocês podem até especular o que é importante para a acessibilidade, mas nada pode ser construído sem nós, nada de nós sem nós. Não podem se falar sobre a gente sem a gente. E esse movimento começou, ele cresceu e gerou acessibilidade e faz com que hoje a gente ainda fale sobre a falta. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, é uma coisa que você pode ter e ler na sua casa, sabia? E ela é muito autoexplicativa também. Eu sei que tem uns termos técnicos, mas ali tem coisas que fazem a gente entender o que é acessibilidade, por que ela é tão importante. E como a ausência dela não é só sobre não ter, talvez, uma rampa ou um elevador. É sobre você olhar para uma pessoa e falar, você não pode entrar aqui. Ah, você estudou, você quer entrar nessa vaga, você quer se profissionalizar, não quer somente ser a cota de pessoas com deficiência, você quer crescer aqui na empresa? Ah, não. A gente precisa só de 10%. Acontece. E, bom, ai, Sara, mas e saúde mental? Vamos falar sobre resiliência, gente? O que é resiliência? Resiliência, no Google, fala que é a capacidade de se recuperar rapidamente de uma dificuldade. Nas empresas, resiliência é soft skill. Você quer ser promovido? A gente olhou aqui no 360, você não foi tão resiliente esse ano. Porque você não conseguiu recuperar uma capacidade básica. A gente teve um problemão aqui de dados e você demorou 15 dias para corrigir. Competindo com o chat GPT, amor, você tem que trabalhar muito mais. Porque, assim, o chat me entrega em 2 minutos. Você, que é um ser resiliente, que cresceu tendo a resiliência como base, como valor dentro de casa, vocês já ouviram isso, com certeza. Você não consegue se recuperar tão rapidinho de um problema? Para 2025. Então, as pessoas nos falam que a resiliência ela é essa capacidade. E, na nossa sociedade, eu brinquei aqui, mas é verdade, as pessoas acabam nos avaliando a partir da base da resiliência. Quando você tem alguma questão, alguma emoção, vai no banheiro da empresa para dar uma choradinha, que é normal também, gente, mas a gente precisa entender o que é esse normal. Mas, assim, quando tem qualquer reação humana, as pessoas acham que você não é resiliente, que você não conseguiu aguentar, que você não conseguiu se recuperar o suficiente para fazer acontecer. Mas e quando a resiliência é o único formato de sobrevivência? Tipo assim, Sara, como assim? Avaliando todo esse histórico, a nossa primeira base que eu falei para vocês, que é o quê? A desigualdade social, que é a base da nossa palestra hoje. Para muitas pessoas, para vocês aqui também, a resiliência não é só uma soft skill, não é só uma maneira de recuperar a sua... Bom, vamos para a luta, de ter uma capacidade cognitiva de levantar e, tá bom, deu tudo errado, frustração, sei lidar, sei matar isso no peito, vou ser resiliente, vou ter isso quanto soft skills dentro da minha estrutura. Tem gente que tem a resiliência para sobreviver. Tipo assim, eu preciso ir trabalhar, mas está tendo um tiroteio aqui, eu vou ter que esperar. Oi, chefe, então, eu queria ir trabalhar.
mas está rolando uma operação aqui, eu não vou conseguir sair. É tipo assim, ir ou morrer. Não, você tem que estar aqui em 10 minutos. Vou dar um jeito. Resiliência. Mas aqui condições, a base das desigualdades sociais. Porque, em contrapartida, às vezes é só um pneu furado. Ah, o meu pneu furou. Que também é um problema, eu sei. Mas vocês estão entendendo que são coisas completamente diferentes e isso acontece ao mesmo dia? E aí, quando a gente fala sobre a resiliência de formas diferentes, de formas de sobrevivência, um exemplo aqui. A gente está falando de Daniele, uma mulher preta, num cargo administrativo. Ela precisa provar todos os dias as suas competências. Então, levanta, todo dia eu sei que eu vou ter que provar que eu mereço estar aqui. Então, chefe, muito obrigada pela oportunidade incrível que você me dá de eu conseguir estar aqui trabalhando, fazendo tudo acontecer. Eu te amo. Às vezes ela tem que até falar te amo, para provar que aquela vaga é dela. Ah, ela passou e está 3 anos na empresa? E daí? Me prova todos os dias que você é competente. Por quê? Porque, apesar de cumprir as suas tarefas com excelência, ela vê todos os seus colegas, brancos em grande maioria, sendo promovidos com mais facilidade e enfrenta microagressões constantes do tipo, a gente tem tanta sorte de você estar aqui, na nossa estrutura. Ai, não, a gente tem a Daniele, profissional excelente. Ela é a nossa coordenadora, porque ela sabe tudo aqui dessa área. Mas qual que é o cargo dela? Ah, não, ela é analista júnior. Ela está só começando, mas ela é tão boa que a gente até esquece. Próximo exemplo de resiliência como forma de sobrevivência. Uma mulher no mercado de trabalho, em forma geral, assim, ó, vamos ver. Ela, independentemente da sua cor, da pele, enfrenta uma chamada dupla na jornada de trabalho. O que é isso? Jornada dupla, ela trabalha em 2 empregos? Sim, um na empresa e um em casa. E, além das exigências de trabalho, ela assume a maior parte das responsabilidades domésticas e cuidados com os filhos e familiares. E essa sobrecarga gera uma culpa, uma sensação de insuficiência e exaustão, comprometendo tanto a produtividade quanto o equilíbrio dela profissional. Até porque, vamos falar que talvez ela seja uma mulher em cargo de liderança. E aí, o par dela vira e fala, pô, não deu para a gente terminar isso hoje, mas eu vou terminar em casa, amanhã eu vou trazer pronto para apresentar para o diretor. Faz isso também, o seu lado, a gente chega aqui, junta tudo, vai ser perfeito. Ela chega em casa, tem o filho chorando, o marido que eu falei aquele exemplo, lembra do banho? Ela só queria tomar um banho e ainda tem o fulaninho do trabalho que está lá, ó. Amor, peraí, eu preciso terminar isso aqui. Amanhã eu me comprometi com a Michelle e eu preciso levar isso para ela. E ela lá, na jornada dupla de trabalho, 8 horas por dia no trabalho, na empresa e depois em casa. Resiliência em formato de sobrevivência, porque ali sabe recuperar rapidinho as capacidades para fazer acontecer. Um próximo exemplo, a gente está falando de um gestor com deficiência, que ele constantemente está numa posição de liderança, em uma grande empresa, e, apesar da sua competência provada, até porque ele está num cargo de liderança, as suas decisões são constantemente questionadas, como se a sua deficiência o tornasse menos apto para aquilo. Não é o currículo dele, é tipo, será mesmo? Você olhou bem? Você conseguiu olhar bem os dados? Ah, conseguiu, ufa. Mas você tem certeza? Ah, não sei. Vamos falar com os outros pares para a gente bater isso. Por quê? Porque, além dele carregar o peso de representar toda uma comunidade sozinho ali, porque, com certeza, ele é o único gestor com deficiência da empresa inteira. Então, qualquer problema com uma pessoa com deficiência, o RH vai lá falar com ele. O RH não vai decidir, porque o RH é o RH que tem que decidir. Ele vai perguntar para a única representatividade do ambiente. E aí isso faz uma pressão extra, só uma falta de acessibilidade estrutural, que ele sempre tem que pedir, implorar. Ele exige resiliência diária e impacta diretamente a sua saúde emocional, a sua existência, a possibilidade de viver. É mais um exemplo de resiliência em formato de sobrevivência. Não é uma resiliência que eu consigo falar, que bonito que você é assim, porque ela custa. Custa muita coisa. E esses exemplos, eles mostram como os marcadores sociais da diferença, a base da nossa estrutura de desigualdade social, a hierarquia social, compromete não só os nossos ambientes de trabalho, mas a saudabilidade emocional. Como é que eu vou falar de saúde mental de uma forma universal para todas as pessoas, sendo que essas são as nossas relações, essas são as nossas maneiras de vivência. É assim que a gente experiencia a vida. Então, como a gente desenvolve isso nesses contextos, Sara? Porque você falou, dá até um peso nas costas, né? Vocês não estão meio... Ai.
Ou, às vezes, um alívio, né? De tipo, tem alguém falando sobre isso, graças a Deus. Mas é um assunto denso, porque a gente está falando sobre realidades que não estão distantes do nosso dia a dia, porque, às vezes, é você, em primeiro lugar, ou então toda uma comunidade, uma família, os ambientes que você está inserido. Mas e como a gente faz isso? Deve ser muito difícil. Porque é eu mudar uma sociedade inteira. Sara, você quer mudar o mundo? Jamais. Gente, não quero. Vou falar para vocês, não quero mudar o mundo. Por quê? O mundo é muita coisa. Imagina só a Sara Aline mudando o mundo. Que isso? Aquele meme da internet, eu aceito a minha insignificância, gente. Olha que delícia. Mas é porque é uma responsabilidade, de fato, muito difícil. Mas eu tenho o poder de mudar o mundo ao meu redor. Esse eu quero mudar. Porque é esse que me faz estar aqui com vocês hoje, que faz com que vocês tenham uma semana incrível de diversidade. E a gente começa a construir isso, principalmente à base do reconhecimento. Identificar o que é seu e o que foi imposto por todas essas histórias. Mas eu nem entro em todos esses marcadores. Mas você também tem uma imposição dentro disso tudo. É você romper com barreiras que são estruturais e complexas, e elas não são individuais, mas elas podem ser representadas individualmente. Depois é você entender que a gente precisa ter rede de apoio. Então, falar com outras mulheres sobre isso, falar com outras pessoas negras, com outras pessoas com deficiência, com outras pessoas LGBTQIAP+, estar na sua rede de apoio. E lembrar que todo mundo pode fazer parte de uma rede de apoio. Né? Você não necessariamente precisa conhecer todas as características da vivência do outro, mas estar ali para ouvir de uma forma prática, eu sei que vocês já falaram sobre empatia, é extremamente importante. E criar espaços de validação, então ambientes que valorizam pessoas, ambientes que reforçam constantemente essa possibilidade de viver com existência. Então, bom, vamos lá. A gente chegou, sim, na parte da produtividade. Quem não quer ser produtivo? Eu, às vezes, não mais. Não aguento mais ser produtiva. Cansei. Mas tudo na nossa sociedade pede produtividade. Gente, não tem como. Vocês estão aqui hoje porque vocês são produtivos. Vocês estão aqui hoje porque vocês passaram numa vaga, porque vocês são muito bons. Você de casa, está trabalhando de casa, porque você é muito bom, cara. Você é muito produtivo. Então, a base da produtividade é a base da nossa sobrevivência. Mas e quando ela se transforma em armadilha? Porque ela se transforma em quê? Culpa. A produtividade excessiva, o mito da produtividade excessiva em 2025 é porque a gente está competindo com o chat GPT, gente. Então, assim, estou brincando, mas é uma verdade. A gente está em um tempo muito volátil. Mas o mito da produtividade extrema leva a gente para alguns lugares. Leva a gente para entender que saúde mental está completamente sendo uma das maiores dificuldades sociais no Brasil em 2025. A gente está falando de uma sociedade muito ansiosa. A gente está competindo a produtividade com as ausências de oportunidades profissionais referidas a todos os marcadores sociais da diferença. Então, para algumas pessoas já é difícil, para outras é mais ainda. A gente também está falando sobre uma taxa de informalidade de trabalho que ainda existe na nossa sociedade e que ela tem cor, e que ela tem diferenciação, e que ela existe dentro dos trabalhos. Só que o problema é que todos esses mitos, que na verdade são dados, né, que quando a gente olha aqui, as mulheres recebem 20% a menos do que homens nas empresas nas mesmas posições, a saúde mental, as mulheres têm mais chances de desenvolver depressão, enquanto os homens ainda são o nosso maior índice de suicídio no Brasil. O que isso significa? Esse homem que também cresceu ouvindo falando, homem não chora. Homem não chora, homem não sente, homem não fala. E está aqui afogado com as suas emoções. E queria poder conversar sobre as suas dores. E esse sentido ele se transforma em números, ele se transforma em dado, porque o mito da produtividade ele se transforma em culpa. A produtividade excessiva faz com que a gente se sinta culpado em se escolher. Isso é muito bizarro, né? Mas é a maior verdade. E isso corrompe não só as nossas práticas de trabalho do dia a dia, mas a nossa saúde emocional, a qualidade de você voltar para casa e conseguir abraçar seus filhos, conseguir conversar com a sua mãe, conseguir fazer uma jantinha com a sua família, conseguir, de fato, se desconectar do trabalho, da vida. Todo mundo merece viver isso, todo mundo. Porque a gente precisa que a produtividade, ela, de fato, só seja uma soft skills e não uma realidade a ser vivida. E, para a saúde mental, isso eu sei que parece ser muito distante, mas é uma oportunidade de você existir com qualidade de vida e a gente precisa falar sobre isso. Não dá mais, está todo mundo cansado. E aqui, que a gente vai fazer todo mundo descansar coletivamente? Não dá também, gente.
porque daí como é que vai ser a nossa vida? Mas o mito da produtividade excessiva, ela é uma verdade não só em 2025, mas há muito tempo. E eu preciso que vocês descansem um pouquinho, até para vocês absorverem tudo isso que eu estou falando. A gente só absorve as coisas quando a gente descansa. Olha como o corpo é, né? A nossa biologia ensina justamente isso, que você só vai aprender ou chegar num bom resultado se você dormir. Que difícil. Quem consegue dormir hoje em dia? Então, quando... Até eu ri, gente, desculpa. Quem consegue dormir hoje em dia, a gente sem tomar uma melatonina? Pouquíssimas pessoas. E a melatonina é leve, viu? Tem outros remédios que ajudam a gente a dormir mais. Mas é porque a gente está nessa constante pressão de ser produtivo. Só que a produtividade, quando a gente fala de diversidade e inclusão, caramba, é uma corrida muito longa. Porque é muito difícil a gente ser produtivo considerando tudo que a gente falou agora. Como é que eu vou competir no mercado de trabalho? Mas por que é uma competição? É claro que eu sei que ela também é importante, metas são importantes. A minha cabeça é cabeça de negócio também. Eu não consigo falar 100% que a gente precisa parar com isso, porque a gente precisa disso. Mas ela tem que ser um impulsionador e não um domínio sobre os nossos corpos. E é por isso que a gente entra nas armadilhas de uma hiperconexão, de excesso de informação. Já pararam para pensar que eu sei que vocês talvez só veem dados dentro da empresa, números dentro da empresa. Mas sabe quando você deita na sua cama e você começa até a ver aquele 58% voando aqui, ó, na sua cabeça? Aí você vê um gráfico sem querer, você fica, meu Deus, eu estou de olho fechado. O que são esses números? Para a psicologia, gente, é o número e a quantidade de entrega que está no seu inconsciente, no seu subconsciente, na maneira como a sua contenção de repressão, difícil, eu sei, ela não consegue controlar e falar, para de vir que agora ele vai dormir, agora ele vai descansar. A sua mente está, não, a gente precisa trabalhar esses dados e essas informações que ele viu o dia inteiro para amanhã ele ter espaço e armazenamento para carregar mais. É como se a gente, de fato, fosse uma máquina ou um iPhone de 558 gigas. Que você tem que ir lá e apagar e resetar para ter mais memória. A mente também funciona assim. E ela também pifa, assim como um celular e uma tecnologia. Então, esse mito ele faz com que a gente continue falando da cultura do o quanto mais é melhor. Quanto mais você cuida da sua vida, do seu autocuidado, é melhor. Aí você vê o quê? Pessoas sem despreparo correndo 42 quilômetros porque alguém falou no Instagram que você acordar 5 horas da manhã para correr a saúde mental. Aí a pessoa vai lá, se lesiona, se machuca. Mas eu estava tentando fazer alguma coisa por mim. É o mito da produtividade que quanto mais, não só para as coisas ruins e difíceis, até para o nosso autocuidado, hoje em dia você tem que correr. Você não corre 5 horas da manhã? Não, você está errado. Eu corro, tá? Mas assim, é porque eu gosto muito. Olha aí, gente. Mas é porque eu também cedo essa pressão e a gente fica, né? Hoje em dia a gente está falando muito sobre saudabilidade, sobre corpos. Mas isso é o mito da produtividade também, porque o cuidado com o físico, com o mental, para desassociar tudo isso que a gente está falando, ele não é um luxo, gente. Não é um privilégio você conseguir se exercitar de manhã. Para muitas pessoas é. Já pararam para pensar nisso? Até uma academia tem gente que não consegue fazer. Por escolha, mas por não ter nem como escolher. E aí a gente vai falar para todo mundo ser produtivo igual, ou para falar de diversidade, porque nem precisa falar sobre isso, eu preciso fazer a minha empresa crescer. Então, vamos lá. Essa grande distância entre os dois pontos faz com que a gente tenha uma lacuna muito grande no meio, que é o cuidado emocional. E aí, quando a gente lembra que ainda a base de todas as estruturas é a desigualdade social, é por isso que a gente está aqui hoje. Empresas como a que vocês têm o privilégio também de trabalhar, se preocuparem em fazer uma semana onde a gente pode discutir sobre isso, é falar sobre vida, até para vidas que vocês nunca nem vão ver a cor do cabelo, a unha, os dedos, mas isso começa a partir de vocês. Então, é muito bom a gente poder falar sobre isso, porque, independente do que vocês estão executando, que eu nem sei aqui individualmente quais são as demandas de trabalho de cada um, eu sei que isso precisa impactar a vida de pessoas e, principalmente, as de vocês também. Então, a gente precisa falar sobre esse cuidado, mas sempre relembrando que esse cuidado é um cuidado distinto para muitas pessoas. E aí parece que realmente é um grande afastar, né? Mas elas caminham juntas. A gente precisa que a produtividade impulsione a saúde mental. E, por enquanto, ela está empurrando, está fazendo o contrário disso tudo.
Porque a produtividade real, ela não é fazer tudo. É você conseguir fazer o que importa sem se perder no caminho. Como é que a gente nos perde no caminho? E olha que importante falar sobre isso. Eu não quero que vocês se percam. Eu sei que falar sobre saúde mental, falar sobre diversidade e inclusão, às vezes faz a gente olhar e falar, cara, se você pertence a um grupo de marcador social da diferença, às vezes até dá uma desanimada, tipo, pensar, nossa, realmente, a gente... É difícil, né? É muito difícil, porque eu já nem sei mais quem eu sou, porque eu estou tentando sobreviver. Ou então, nossa, eu não tive tantas dificuldades assim. O que eu faço? Eu fico que nem um robozinho assim na agenda de diversidade, porque fica, meu Deus, o que eu vou falar? Vai que eu vou errar. Não é sobre errar ou sobre acertar, é sobre agir com respeito sobre as nossas diferenciações. E lembrar que o mito da produtividade, a resiliência, avaliar a nossa sociedade, ela é extremamente importante, mas não pode fazer a gente se perder pelo caminho. As coisas não podem ser perdidas, você não pode ser esquecido. Porque nunca mais teremos uma outra pessoa como você na sociedade. Por favor. Vamos viver com qualidade. Eu preciso de você. Vocês precisam de mim. E a gente se conheceu hoje. Olha que loucura. Mas eu queria falar sobre um tema muito importante e rapidinho aqui com vocês, que são os traumas intergeracionais. O que são isso? É também um estudo do campo de estudo das ciências sociais. Eu amo demais a gente falar sobre isso. Porque, simplesmente, os traumas intergeracionais, eles falam que existem traumas que são passados de geração em geração. Até mesmo se você não participou de onde aquele ambiente traumático aconteceu, você pode ter alguns vestígios desses traumas que eles vão passando de geração em geração. E isso começou a acontecer, esse estudo, a partir de alguns eventos específicos que aconteceram aí na nossa sociedade. Então, a gente está falando sobre os sobreviventes do Holocausto, a gente está falando sobre alguns estudos sobre as famílias transgeracionais, ou seja, como são as narrativas familiares, quais são as bases de uma família funcional ou não funcional, que é o tema que eles usam, e o que isso significa, a epigenética, né, que sim, existem estudos que entendem o que é passado, não só sobre as nossas genéticas, mas aquilo que também é um pouco relacionado à saúde mental e ao trauma, e o quanto isso altera as nossas expressões genéticas. E também um outro evento traumático que eles estudaram foi o período da escravidão e o racismo sistêmico, que algumas pessoas chamam de racismo institucional, de racismo estrutural. Todas essas vivências, elas foram estudadas nesse campo de estudo para entender, será que esse trauma afeta os outros subjacentes dessa geração? Será que ainda perpetua essa dor de alguma forma na saúde emocional, na saúde mental? Será que é um impacto que, se a gente for parar para pensar, isso aqui está na nossa sociedade de forma geral? Dependente de quem foram as pessoas avaliadas, chegou provavelmente até você. E será que a gente, de fato, ainda tem comportamentos que nos lembram a esses eventos traumáticos? Será que essas pessoas elas conseguem ter algumas tomadas de decisões minuciosas que, na verdade, passam pela lupa de um impacto de uma geração que sofreu uma dor, que a base foi, talvez, a violência ou a diferenciação? E a resposta, com certeza, é sim, né? É um campo de estudo bem gigantesco, mas essas coisas elas acontecem. E elas começam a vir através de, por exemplo, transição de padrão de comportamento, por exemplo, que é justamente o exemplo que eu dei. Quando a gente começa a perceber alguns comportamentos que não necessariamente você viveu uma dor tão grande, mas você não sabe como você reage, mas quando você tem uma insegurança, você ataca. Quando você tem alguma raiva, você não consegue entender qual é a fonte da raiva. Como isso acontece? Onde a gente consegue depositar, por exemplo, as injustiças sociais e as violências, onde você sente um arrepio na sua perna até aqui em cima, mas você não necessariamente está vivendo naquilo. São as reações que o seu corpo tem sobre uma base de violência que é estruturada de uma forma sistêmica na nossa sociedade. E isso faz com que muitas pessoas não só tenham uma desvalorização da sua narrativa, da sua identidade, ou uma precariedade social e econômica, mas isso impacta 100% a sua saúde emocional. O estado de recuperação da sua mente, o equilíbrio emocional, ele é não só travado pelas suas realidades do que acontece agora, mas em alguns traumas intergeracionais que você nem estava vivo. E por que eu gosto de encerrar falando sobre essa questão dos traumas? Porque o trauma é uma maior dor de todo mundo, né? Todo mundo fala, eu tenho gatilhos, eu tenho traumas,
E aí, para eu ter gatilho e trauma, eu não preciso saber exatamente qual é o seu gatilho ou qual é a sua trauma, mas eu sei que tem uma dor. Então, trauma todo mundo tem. Ai, Sara, você não podia usar o exemplo de felicidade, por exemplo? Todo mundo se sente feliz. Eu queria procurar um sentimento universal que a gente tem medo, que é o trauma. Porque o trauma desencadeia muita dor. E eu sinto muito que a gente tenha que viver diversos traumas na nossa vida. Mas quando a gente fala de um equilíbrio emocional, quando a gente fala sobre a busca de uma saudabilidade, quando a gente fala de uma sociedade inclusiva, a gente só vai esbarrar em dor. Porque a base das nossas conversas são o quê? A desigualdade social. E a diferenciação dentro disso. E a hierarquia social. E aí, quando a gente fala que tem um campo de estudo que juntou o que é social e a nossa saúde emocional para falar que existem traumas que ainda nem são visíveis aos olhos de quem sofre, é porque a camada realmente é muito gigantesca. Mas não é porque ela é grande que a gente não precisa falar sobre isso para que gere vida e para que gere oportunidade e para que gere possibilidade. E é por isso que a gente fala sobre o impacto psicológico e emocional. O impacto psicológico e emocional, ele é a base de muitas coisas, até de um trauma que a gente desconhece. Só que esse impacto, ele não pode mais ser visto como uma barreira, ele tem que ser visto como uma ausência, porque se tem espaço, tem... Quando a gente fala sobre o equilíbrio emocional, a gente fala que é essa capacidade de conseguir gerenciar as nossas emoções. A gente fala que o equilíbrio emocional é você conseguir separar o que está em casa e o que está no trabalho. Mas a gente fala que o equilíbrio emocional, ele é muito distante em todas as realidades, porque a gente não consegue mais fazer todas essas separações. A gente falar sobre o equilíbrio, o que é equilibrar? Para mim, equilibrar dá uma sensação de corda bamba. Isso não é um equilíbrio. Isso é uma sobrevivência. Só que a gente quer ter a capacidade de fazer a gestão das nossas emoções. Só que eu preciso que vocês queiram fazer isso com um pouco menos de culpa, com um pouco mais de vontade de escolher a si, com um pouco mais de lembrete de que a produtividade ela é importante, ela vai te levar para muitos lugares e para muitos cargos que você almeja, por exemplo. Mas só que em que ponto ela é produtividade ou ela é culpa? Onde você faz 3.000 vezes mais porque você está se culpando de negar um trabalho, porque na sua geração, a sua mãe nunca negou trabalho para que você pudesse ter um prato de comida na mesa. E aí isso vem como um peso. Ou então, Sara, eu preciso fazer, porque os meus filhos, a minha esposa, precisa de mim. Eu não posso ferrar. Eu não posso fraquejar, que dizem dessa forma. Mas por que você não pode ser uma coisa natural humana? O equilíbrio emocional ele só vai vir se a gente se vê sensível sobre as nossas realidades. É quando a gente olha todas essas dores que eu falei aqui e fala, sim, são essas dores que a gente tem mesmo no nosso país. A demografia brasileira, diversidade e inclusão, são essas dores mesmo. Na saúde emocional, num campo clínico, você só consegue se recuperar quando você encara a sua realidade. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, encarando a nossa realidade. Encarar a nossa realidade, infelizmente, é falar, sim, sobre dor. Mas é falando de dor que a gente consegue corrigir espaços. Da mesma forma que a nossa saúde emocional precisa ser impactada pelos nossos traumas, pelas nossas dores, por entender a nossa resiliência e a produtividade, eu preciso que vocês também façam isso aqui na empresa para entender que diversidade e inclusão não é tão distante, porque todo mundo está dentro desse pacote que é a sociedade. E da demografia brasileira também. E aí é por isso... acabei falando isso junto. É por isso que eu queria construir com vocês esse ambiente, né, de emocionalmente estável, vamos dizer assim, mas que considere todas as pessoas. E essa construção, eu simulo que é como se fosse a construção de uma ponte. Com certeza tem alguma ponte que você já passou que você nem sabe quando ela foi construída. Você nem viu quando ela foi construída. As principais pontes nas cidades, lá em São Paulo, por exemplo, elas têm muito mais do que eu tenho de idade. Mas eu não sei quem construiu, eu não sei quando foi feita, mas eu sei que eu passo por lá todos os dias porque eu preciso dela para me deslocar. E a nossa sociedade, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é como se a gente estivesse construindo uma ponte. Que talvez você não vai nem ver ela ser terminada, mas alguém vai passar depois e vai ter essa oportunidade de fazer isso com mais tranquilidade, com mais saudabilidade. Mas a gente não pode carregar isso como peso de comprometimento, mas um peso que te impulsione, que te motive e que fale o quanto é importante você considerar pessoas e lembrar de pessoas. Eu sei que é muito difícil, mas se vocês estão aqui hoje é porque esse interesse ele já nasceu e isso é lindo. E é dali que a gente consegue desfrutar grandes coisas. E, bom, eu brinco que é Sara Aline com você, porque eu, de fato, estive com vocês, talvez, na TV da sala de vocês, mas hoje eu estou aqui para a gente compartilhar,
Mas, Sara Aline, com você também é sobre te dar dicas de sobrevivência. E eu quero lembrar que o corpo de vocês habita-se em sucesso, que o corpo de vocês habita-se em saudabilidade emocional, que o corpo de vocês é um corpo preparado, é um corpo pronto, é um corpo que carrega história, é um corpo que carrega mente, é um corpo que carrega possibilidades de inclusão. É a partir de vocês que a gente consegue construir uma sociedade que, de fato, integre todas as pessoas. E não porque todo mundo vai colocar a mão na massa como eu faço, como as meninas da área de diversidade e inclusão fazem. Não, mas é porque vocês vão estar se sentindo únicos, de fato, no mundo. Vão estar cuidando da estabilidade emocional de vocês e vão ter espaço para entender o limite do que é seu e do que é do outro. Então, tirem um pouquinho desse peso, mas vamos começar a repensar juntos o quanto é bom e o quanto é importante avaliar todas as nossas atividades, mas lembrando de tudo isso que eu falei para vocês, eu queria que o dia de hoje finalizasse com, de fato, a gente falando sobre diversidade, sobre as nossas diferenciações, sobre as nossas ausências, sobre as nossas dificuldades, e terminando com saúde emocional e mental, porque ela é o segredo para que todas as coisas aconteçam. É o segredo para que tudo, de fato, se constitui pessoas e coisas e processos. Então, gente, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês aqui. Eu amei. Agora estou aqui para responder perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Muito obrigada, Sara. Que inspirador esse momento. Tenho certeza que foi inspirador para cada pessoa que está aqui, que está conectada conosco. Para mim, ficaram várias mensagens. Eu queria falar dos aquilo que me tocou e que vai me levar para a gente poder fazer um fechamento, né? Então, muito inspirada por você em agora ficar mais atenta a reconhecer o que é meu, reconhecer também os obstáculos que estão postos, não para mim unicamente, mas para as pessoas ao meu redor, né? E mudar o mundo ao meu redor. Eu adorei isso. Acho que isso a gente pode fazer. A gente tem... Você falou em rede de apoio, eu queria reforçar que a gente tem na Anglo-América os grupos de afinidade, eles exercem esse papel para todas as pessoas. A gente tem também, falando em qualidade de existência, as nossas ferramentas de saúde mental, uma equipe de saúde mental à disposição, além dos grupos de afinidade, além de outros recursos que podem nos ajudar a buscar essa qualidade. O mito da produtividade, então, que a gente não se sinta culpado para fazer essa escolha de buscar apoio emocional, e fazer o que importa, né? Sem se perder no caminho. Isso foi muito inspirador também. A gente está encerrando a Semana da Diversidade, mas essas mensagens não encerram aqui. Eu acho que é um chamado para continuidade, né? Então, para que a gente propague, que a gente se inspire nisso e que a gente se coloque nesse lugar de cuidado. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau.